Olá, amigos. Estamos iniciando mais um Papo do Bem pela Rede Luz Espírita e hoje nós temos a presença do nosso amigo e irmão Otávio Mandrake, é psicólogo, trabalhador emérito da Casa Francisco Cândido Xavier, e como psicólogo espírita vai ter muito material para nos trazer, para nos informar a respeito dessa vida contemporânea. O que nós estamos aqui fazendo, como nós estamos vivendo, o que a espiritualidade espera de nós. Otávio, a nossa gratidão por estar aqui conosco, atendendo nosso pedido para falarmos sobre esse assunto no nosso Papo do Bem. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com você, com todo o pessoal da Rede Luz Espírita. Temos feito algumas reflexões sobre essa nossa necessidade de compreender o significado das nossas vidas, das nossas existências, dentro da visão espírita, e partimos do princípio que todos nós fomos criados simples e ignorantes pelo nosso Pai, estamos numa condição intelecto-moral que reflete uma necessidade de olharmos para nós mesmos nesse atual momento, né, e de percebermos que o desenvolvimento da nossa alma, o Kardec lá no livro da Gênesis, no capítulo 3º, que ele vem fazer uma tratativa do bem e mal, ele nos diz que a partir do momento que nós fomos enfraquecendo o nosso instinto, nós fomos desenvolvendo a nossa inteligência. Então é justamente aí que ele diz que surge a condição do livre-arbítrio, de termos a liberdade das nossas escolhas. E quando nós refletimos que hoje nós estamos na morada de provas e expiações, né, doutor? E na condição de espíritos imperfeitos, nós percebemos que essas escolhas, né, apesar de termos a liberdade de fazermos, nós temos dificuldade de assumir que somos responsáveis por essas escolhas. Então isso vem refletir um paradigma relacional humano, né, na minha percepção, quando analisamos os indicadores sociais, uma certa falência da relação. E quando o Kardec então nos convida, né, no finalzinho da Gênesis, a necessidade da transformação moral, a gente percebe então, né, como estamos nessa condição intelecto-moral, quer dizer, percebemos pelo desenvolvimento da tecnologia que já somos muito inteligentes, mas na condição moral a gente está muito aquém do desejável. Então isso vem refletir, né, um paradigma relacional humano, né, com muitas complexidades que nós percebemos na relação não só, vamos dizer, da sociedade brasileira, mas de toda a humanidade. Essa dificuldade de olhar para o outro, né, como nossos irmãos, nossas irmãs, como Jesus deixou claro quando ele esteve aqui entre nós. Então, essa é a primeira, né, percepção nossa sobre essa dificuldade que todos nós estamos tendo, apesar que nós temos uma quantidade de espíritos já numa condição elevada, né, convivendo conosco aqui no planeta Terra, mas nós ainda valorizamos muito o negativo. A gente vê pela própria materialidade, né? Sim. Na estatística do mundo espiritual, apenas 97% estão na materialidade. Sim. 97%. Só 3% que está voltado para a religião, para a religiosidade. Isso. É muito pouca gente, não é, Otávio? É muito pouco. Então, essa sua consideração, ela me faz assim perceber que, né, de 60% a 70% ainda das nossas atitudes, dizem aí os pesquisadores, ainda está muito vinculado ao instinto que nós trazemos lá dos animais irracionais, né? Então, quer dizer, saímos do mundo primitivo, estamos vivendo no mundo de provas e expiações, e aí nós percebemos então que nós estamos mais reagindo do que agindo, porque 60% a 70% das nossas atitudes são instintivas, reativas, que mostra também nessa complexidade do modelo, né, de relacionamento humano. Então, como que a gente pode, né, assimilar esse conhecimento que vem da própria ciência, né, e como ele se aproxima, né, dos ensinamentos da doutrina espírita? Então, quer dizer, se nós estamos agindo mais por instinto, nós podemos refletir uma fala de um filósofo que nasceu no final do século XIX e viveu apenas 48 anos, chamado Walter Benjamin, que ele falava naquele momento, no início do século XX, que a modernidade é pobre em experiência.
ela não está vivendo as suas experiências, ela está vivendo apenas as suas vivências. E quando nós deixamos a vida nos levar, geralmente ela leva para as facilidades, para aquela relação mais fisiológica com a vida, né, na relação da dor e do prazer, da culpa e da recompensa, e deixamos de perceber que temos, né, uma alma. E essa alma ela foi constituída ao longo da evolução, né, na concepção da nossa forma biológica e juntamente com o desenvolvimento do nosso corpo perispiritual, né, que hoje caracteriza a condição do nosso espírito. Então é interessante, né, eu vejo essa percepção que se a gente deixa a vida nos levar, né, geralmente ela nos leva para não entendimentos dos desafios. E a gente não experiencia a vida. Qual que seria um pouco a diferença entre experienciar a vida e vivenciar a vida? Vamos lembrar do Chico Xavier. A mediunidade é a sua grande experiência, né? Se a gente olhar Jesus, né, os seus ensinamentos como nosso modelo, nosso guia, é a grande experiência de Jesus. Aí a gente deixa uma perguntinha aqui, quais estão sendo as nossas experiências? Ou estamos deixando somente a vida nos levar, vivendo aspectos das sensações, né, pelos órgãos do sentido? Esquecemos que temos uma alma e que essa alma tem as suas faculdades, né? Nós raciocinamos, nós imaginamos e nós temos a vontade. Então, quando a gente olha para as nossas vontades, a gente percebe a condição do nosso espírito. Lembrando que todos nós estamos aqui na nossa melhor condição. Otávio, você me faz lembrar de uma pergunta do Livro dos Espíritos, que é 712, quando Kardec pergunta por que Deus atrelou um atrativo ao gozo dos bens materiais, né? E o benfeitor disse a Kardec que é para, primeiro, estimular a pessoa a produzir alguma coisa, porque os bens materiais são importantes, né, para a melhoria da estrutura do mundo, né? Sim. Mas ele acrescenta logo em seguida que é também para a pessoa ser submetida a uma tentação. E o Kardec, como sempre, ele ia ao âmago da questão, ele perguntou, mas qual a finalidade de permitir que uma pessoa seja levada à tentação, né? E ele volta novamente, o mentor, dizer a Kardec, para que a pessoa possa desenvolver a razão e evitar os excessos. Então, veja que profundidade, né? A gente, quando não usa a razão, não usa a lógica que você acabou de colocar aí, a gente vai para os excessos. E esses excessos é que matam a criatura, que arrebenta a pessoa, porque você viver na materialidade é uma necessidade, não tem como você não viver, o mundo precisa. Embora não possamos admitir que tem que ser em detrimento da espiritualidade. A espiritualidade é primacial, mas nós temos que viver o lado material. E nesta busca, nesse anseio, às vezes a pessoa se perde, não é? Sim. Nós estamos, né, percebendo, olhando para os indicadores sociais, essa relação de como estamos, né, vinculados à questão da materialidade, né? Quando nós desenvolvemos a nossa inteligência, diz o Kardec, né, que nasce ali o livre-arbítrio, ele fala que nós passamos a dominar a matéria, né? Então, nós precisamos da matéria. Então, nós precisamos entender que o nosso corpo é matéria, né? E nós precisamos cuidar da matéria como nós precisamos cuidar da natureza, que é a matéria. E às vezes nós esquecemos que nós fazemos parte da natureza. Às vezes nós achamos que nós vivemos à parte da natureza, aí nós agredimos a natureza, né? Nós não cuidamos dos nossos animais, né? Nós desmatamos, queimamos as florestas, poluímos nossos rios, poluímos as nossas águas, poluímos, né, o nosso ar. Então, isso reflete a condição, né, intelecto-moral da humanidade. Então, a gente tem hoje grandes movimentos, né, grandes seres, que eu denomino também como grandes espíritos, que têm esse impulso, né, para que possa despertar em nós, mas, às vezes, até nesse impulso, a gente perde um pouquinho o significado do que é viver com a materialidade. E nós, espíritas, às vezes, fazemos um pouco essa confusão, né? Nós ficamos aprendendo a doutrina espírita, às vezes apenas no aspecto religioso, esquecemos que ela é uma ciência filosófica, né? Espiritualista de consequências morais. Então, como é importante a gente perceber o sentido da moral na evolução do ser,
né? Então, quer dizer, não é à toa que o Kardec vem finalizar a codificação, nos convidando a essa grande revolução moral. Então, nós, né, na questão 785, quando o Kardec pergunta por que a gente tem dificuldade de progredir, porque nós somos orgulhosos, somos egoístas. Mas a espiritualidade fecha com essa, né, com essa colocação. O orgulho e o egoísmo não atrapalham o desenvolvimento da inteligência, atrapalham o desenvolvimento da moral. Então, nós somos muito inteligentes, desenvolvemos a tecnologia, né, no estágio avançadíssimo, mas na condição moral é que as coisas estão muito complexas. Então, estamos utilizando a nossa inteligência de maneira inadequada e inconsequente. E aí vem a expressão máxima, né, da relação material do ser humano, ou da ignorância do ser humano, que é fazer guerra. Na minha percepção, é a expressão máxima da ignorância humana. E não só guerra lá fora, de jogar bomba, mas guerra dentro de casa. Dentro de casa. Guerra no trânsito, guerra no trabalho, guerra mental, porque 83% dos nossos pensamentos são negativos e que não vão acontecer. Então você faz guerra contra você mesmo, pensando nas coisas absurdas, né? Quando a gente poderia estar canalizando esse potencial para as coisas construtivas. Hoje nós estamos vendo promessas políticas, né, de que vai dar cerveja e picanha. Tudo bem, não há nenhum problema que você coma a picanha e tome a cerveja, né? Mas por que não a gente pensar um pouco mais na educação da criatura, pensar um pouco mais na formação moral, mais no senso do bom viver, do relacionamento fraterno com as pessoas, da caridade como norma de libertação espiritual, que são escolhas positivas. O Cristo já disse lá, quando ele foi tentado, né, que a gente não vive só de pão, né? Nem só do pão vive o homem, mas das palavras que vêm da boca de meu Pai, né? Então a proposta de Deus é a gente adequar a sua lei. Para isso nós temos que sofrer profundas transformações morais. E talvez seja a grande dificuldade da pessoa ter esse insight, dessa descoberta, que nós temos, é obrigação, é questão de tempo, sine qua non. Sim. Nós temos que evoluir moralmente. Sim. E por conta de não atentarmos a esse detalhe, nós nos permitimos aos vícios. Sim. E que nos acrisolam, que nos prendem, que nos trazem amarguras profundas, né? Às vezes nós não trabalhamos nossos filhos muito cedo, dentro de uma casa religiosa, dentro de preceitos morais, depois nós vamos bater na porta dos outros, meu filho está viciado, o que eu posso fazer agora? Meu filho está preso, não tem jeito de ir lá tirá-lo, né? Quer dizer, perdeu a chance, não perdeu? Perde a chance. É interessante as suas colocações. A gente tem, né, esse reflexo, né, vamos dizer, da nossa condição intelecto-moral, que reflete uma complexidade na nossa vida contemporânea. E dentro da visão espírita, nós percebemos que o espiritismo, como consolador prometido, ele é muito recente, ele é muito jovem. Então, praticamente todos nós, né, estamos tendo a primeira oportunidade de conhecer os ensinamentos da doutrina espírita. Então a gente percebe que a doutrina espírita é um diálogo que foi criado entre o Kardec, com as suas percepções, intelectos morais, né, com a espiritualidade, né? E ele foi aos poucos percebendo que ele tinha essa missão. Então essa é a doutrina espírita, né? Essa conexão com a espiritualidade, trazendo as informações, nos dando uma possibilidade de entendimento do grande referencial que é o espiritismo, né, em relação às outras filosofias religiosas, porque se é o Consolador prometido, deve ter um grande referencial, né, ou um diferencial. Uma ciência filosófica, uma ciência filosófica a libertar as pessoas. Isso. Então, a gente, quando nós percebemos, né, que a doutrina espírita tem essa essência, quando nós olhamos para nós como espíritas, participantes do movimento espírita, se a gente lembra que nós somos imperfeitos, vivendo num mundo de provas e expiações, o que estamos fazendo do movimento espírita, né? Que é diferente da doutrina espírita. E que é diferente do espiritismo, que é uma ação dos espíritos,
que não só tem, né, as suas ações na doutrina espírita, no movimento espírita, mas na humanidade. Então, o trabalho dos espíritos, né, no mundo espiritual, além de você percebe quando você estuda a revista espírita, as comunicações que o Kardec, né, tinha lá constantemente, e ele traz isso, né, depois, mês a mês, na revista espírita, a importância que ele dava para as comunicações, para todos os tipos de informações que chegavam, né, e que ele vai elaborando a codificação. Então, nós percebemos ali, né, que a espiritualidade ela vem falar de uma maneira universal, né, que são as atitudes dos espíritos, que na minha percepção é o espiritismo. Então a gente saber diferenciar um pouquinho, porque às vezes nós estamos fazendo do movimento espírita, né, que eu disse aqui inicialmente, às vezes um aspecto religioso, né, esquecemos, né, do estudo. Por isso que nas minhas falas, ultimamente em palestra, reforçando, nós precisamos estudar a doutrina espírita diariamente, se possível. Estudar Kardec, principalmente, isso, né? Porque às vezes o pessoal fica lendo romance, aquilo é tudo repetitivo, é uma história, né? E que praticamente fala a mesma coisa, e às vezes a gente se enquadra ali, viaja na leitura, mas é diferente de a gente ler e estudar. Quando a gente vai estudar, então a gente vai profundo, precisa às vezes voltar, ler de novo, às vezes lá na frente checa com uma outra informação, tem que voltar lá atrás, tem que estudar, porque se não estudar, é o que o Cristo disse lá no Evangelho segundo o Espiritismo, sim, espíritas, amai-vos, mas instruí-vos, porque enquanto a gente não se instruir, a ponto de entender o que nós somos, o que nós estamos fazendo aqui, o que nos espera, nós vamos ficar no repeteco. Levanta cedo, trabalha, volta para casa e no outro dia tudo igual. Não muda. E essa mudança é necessária para o nosso bom aproveitamento dessa atual existência. Porque para preparar uma reencarnação é fácil, Otávio? Eu sempre digo, né, que a questão olhando para a lei da reencarnação, que a doutrina espírita é essencial para a nossa compreensão, né, e que ela nos permite, inclusive, analisar determinados falsos princípios que nós adquirimos, né, ao longo de toda a nossa trajetória evolutiva como espíritos. Nós participamos, né, em nossas vidas pretéritas de outras filosofias religiosas, e que foi incutido, né, na nossa estrutura psíquica, né, ensinamentos que são falsos princípios. Né? Quando nós olhamos para a questão, né, da degeneração da alma, né, olhando simbolicamente para Adão e Eva. Quer dizer, e também algumas filosofias orientais trazem que nós já éramos espíritos bons, perfeitos e felizes. Né? E que não é nada disso. Então, mas esse para mim é o grande diferencial da doutrina espírita. Lógico. Por quê? Porque nós nunca fomos espíritos bons e perfeitos. Nós viemos do simples, ignorantes, sem o desenvolvimento da razão, sem o desenvolvimento da moral, e vamos chegar à perfeição. E o dia que nós chegarmos à perfeição, nós não vamos comer a maçã e não vamos voltar aqui para o mundo de expiação e prova, na verdade? Justamente, quer dizer... Então, analisando né, simbolicamente essa passagem de Adão e Eva, que você faz uma má escolha como espíritos já bons, né, felizes, né, você tem uma queda e nessa queda você entra no corpo, então esse corpo passa a ser um castigo de Deus. E a gente tem essa relação de medo com Deus, que estamos aqui porque nós cometemos um pecado. Então é um falso princípio que a doutrina espírita vem nos mostrar, na sua simplicidade, né, que nós saímos, né, do átomo e vamos chegar ao arcanjo, né, à perfeição, através a felicidade dos processos plena. Reencarnatórios, repetitivos. Aí que dá a razão, fala, precisamos reencarnar, porque em 100, 110, 120 anos, que alguém quer viver aqui na Terra vai resolver todas as coisas, não vai. Então, quer dizer, e o que são esses desafios, né, que nós fizemos lá uma escolha no planejamento reencarnatório, e ainda utilizando da nossa liberdade de estarmos lá no mundo espiritual, que lá nós somos um pouco mais livres, né? E o nosso progresso, em essência, na minha percepção também, ele vem pela liberdade. Se você desenvolve uma liberdade aí, vem a autonomia, a questão da fé raciocinada, de você desenvolver a doutrina espírita, né, na sua estrutura, estudando, pesquisando, duvidando, isso para mim é ser espírita, você vai percebendo então que
né, que a essência da construção do espírito em evolução é olharmos para esses falsos princípios que estão incutidos na nossa mente, na nossa estrutura. Então, nós nunca fomos espíritos perfeitos e bons. Nós saímos do simples e vamos chegar à perfeição, né? A relação, né, que eu considero também a relação do bem e o mal é um outro falso princípio. O mal não existe. Na verdade, esse falso princípio não existiria. Mas é justamente pelo afastamento, né, das leis divinas que nós vamos criando essa situação do mal. Por isso que o Kardec, na questão 919, quando ele pergunta, né, qual a maneira eficaz que tem de um homem se melhorar, mas também de resistir à atração do mal, mostrando que o mal, então, está dentro de nós, está entre nós, significando que nós nos afastamos de Deus, das leis divinas, dos ensinamentos do Mestre, nos afastamos do nosso espírito protetor, nos afastamos da espiritualidade amiga e a gente acha que a gente vai dar conta de tudo. E aí a gente vê essa sociedade, de certa maneira, né, uma sociedade patológica nas suas relações de comportamento. A gente vê infanticídio, vê feminicídio, sim, a gente vê suicídio. Eu aproveitei, eu estava divagando aqui enquanto você estava falando, né? Como é importante a gente estudar e entender melhor as coisas. Tem um livro que, para mim, é um repositório de sabedoria, que é a reflexão sobre o suicídio que o Camilo Castelo Branco fez sobre a sua própria vida, né? Sim. Escrevendo através da nossa Ivone do Amaral Pereira, Memória de um Suicida. Então ali tem um tópico que eu achei tão interessante, que ele ficou por lá 30 anos, depois de ter aquela experiência terrível do suicídio, só sendo trabalhado para entender que é um espírito imortal e que tem que voltar e dar continuidade à vida. Meu Deus, o quanto o plano espiritual investe repetidas vezes, ele lá praticamente não fez nada de trabalho, de dedicação, ele só fez de ser doutrinado, ser orientado, para ele chegar aqui e valorizar a vida e não se permitir novamente o suicídio, porque ele poderia se suicidar de novo. Sim. Então o plano espiritual investe muito na nossa vida para a gente aproveitar ao máximo que essa oportunidade está sendo dada para nós. Agora, se a pessoa não tem essa consciência, ela vem para cá e quer gozar a vida, no seu aspecto da materialidade, nos excessos, não desenvolvendo a razão. E aí vai entrar naquela colocação do Cristo: conhecereis a verdade e ela vos fará livres. Eu sou a verdade, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então veja como é importante a gente conhecer Jesus, sim, principalmente porque é o modelo e guia da humanidade, né? Sim, com certeza. A questão da verdade, né, é esse processo, quando Jesus fala para a gente conhecer a verdade, que ela vai nos libertar, é o processo do autoconhecimento, de a gente fazer. Nós estamos sendo convidados, né, a ir para dentro de nós, não para alimentar os nossos sentimentos egoísticos, né, mas justamente para reconhecer a nossa atual condição, né, o que nós já temos de virtudes, mas também o que nós não temos de virtudes. Esse processo do encontro, né, do nosso ego, que realmente ele tem as suas atitudes egocentradas, então alimenta orgulho, egoísmo, mas o seu self, quer dizer, toda a sua experiência de vidas passadas que estão registradas no corpo perispiritual, está diariamente, constantemente tentando criar um diálogo com essa personalidade nossa, né? Então nós, por sermos, pela visão da própria espiritualidade, egocêntricos, nós não permitimos essa comunicação com as nossas vidas anteriores. Por isso que quando analisamos a faculdade da alma, que significa vontade, inclusive Emmanuel, no capítulo 2 do livro Pensamento e Vida, ele vem fazer uma tratativa especialíssima, né, sobre a vontade, que reflete: olhem para as suas vontades, que vocês vão perceber quem vocês são, como que vocês estão sendo. Não precisa fazer regressão de memória. Não precisa fazer regressão de memória, né? Às vezes, dentro de uma complexidade na área da psicologia, às vezes a gente pode até fazer, mas com muito cuidado, com um profissional preparado, né? A gente sempre deixa essa observação. Mas como é importante o processo do autoconhecimento e que a visão espírita nos dá, né, através de Santo Agostinho, como fazer isso. É só estudar lá a questão 919A do Livro dos Espíritos.
Então, nosso tempo está finalizando. Eu quero agradecer muito, Otávio, a sua participação, que foi muito efusiva, com tantos conhecimentos, e convidar vocês para estarem estudando conosco as obras de Kardec, as obras de outros médiuns que os benfeitores utilizaram para nos trazer a doutrina espírita, que eu considero a ciência do viver bem. Quanto mais nós estudarmos essa ciência filosófica que o Kardec nos trouxe, mais nós vamos nos inteirar dessa verdade, mais nós vamos nos libertar das mazelas da nossa alma. Tenham uma paz imensa, muita harmonia e um abraço no coração de cada um de vocês.